Univasp, Universidade do Vale de São Francisco, Secretaria de Educação à Distância, CAD. Curso de Bacharelado em Administração Pública, disciplina Relações Internacionais. Discentes Cristiane Braga da Silva e Jandário Pereira Lima. Dimensões supranacionais das relações internacionais. O que se entende por supranacionalidade? Tradicionalmente, o conceito de soberania era que o Estado era considerado o todo-poderoso e não admitia limites ou intromissões em suas ações. Com a globalização, esse conceito vem sendo cada vez mais modificado na economia e seus consequentes desdobramentos. Conforme o artigo 2, inciso 7, nenhum dispositivo desse documento autoriza a ONU a intervir em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma solução. Sendo assim, o princípio da não intervenção não poderá prejudicar a aplicação das medidas coercitivas determinadas pelo Conselho de Segurança Nacional das Nações Unidas, em situações que comprometam a paz mundial. O artigo 2, inciso 7 da Carta informa que a ONU não intervirá no que diz respeito a assuntos que podem essencialmente da jurisdição interna dos Estados Unidos. Finaliza-se assim, senão essa dependência pode ser a organização ingerir questões como nacionalidades, refugiados, direitos humanos, proteção do meio ambiente, exploração do petróleo, etc. Quem vai definir se o assunto é de interesse interno ou de interesse internacional é a própria ONU, o que impede o abuso de poder por parte dos Estados. Na União Europeia, surgiu um conceito mais avançado, como uma forma de flexibilizar ainda mais a soberania. O princípio da não intervenção acima exposto, previsto na Carta da ONU, é posto pela UE de forma mais nítida, definida e acentuada. A supranacionalidade não pode ser relacionada somente às instituições da UE, mas também é um qualificador do bloco União Europeia como um todo e das fontes que também estão em um nível supranacional. Os tratados europeus não mencionam expressamente o termo supranacionalidade. Os seus efeitos, no entanto, são subentendidos e então bem presentes tanto na jurisprudência comunitária quanto no dia a dia dos europeus. O Tratado da Queca de Paris de 1951, em seu artigo 9, implicitamente já havia introduzido esta noção. A União Europeia consagra uma espécie de soberania compartilhada, a supranacionalidade sendo que o seu sistema político apresenta diferentes níveis de governança, o que vem sendo dominado também de governança multinível. Até o presente momento, esse processo permitiu a construção de um sistema político no qual a governança tornou-se uma atividade multinível, intrinsecamente institucionalizada e marcada por processos que se sobrepõem e se intercruzam entre diferentes estados e níveis acima e abaixo do antigo locus da soberania estatal. O bloco comunitário pode ser considerado uma organização internacional supranacional, com personalidade jurídica própria. Não pode ser classificado como uma federação de estados. No entanto, quanto ao seu caracteres subjetivos, torne-se, em razão do seu fundo desenvolvimento, poderia também ser elevada a uma categoria acima das organizações internacionais, com peculiaridade que a transformariam em instituição sui generis. O seu diferencial seria exatamente o compartilhamento da soberania, em que os Estados delegam parcela de suas competências estatais internas para serem exercidas por instituições supranacionais, que são aptas a conduzir os interesses do bloco. Costa entende que a supranacionalidade está ligada à legitimidade regional e apenas tem sentido quando é instrumento das demandas sociais, notadamente a de integração.
A opção por órgãos e direitos supranacionais não é, assim, uma questão de mera vontade, mas principalmente de finalidades e possibilidades sociais. Deve, portanto, estar balizada por uma análise profunda da sociedade e da economia, mas nunca pode lançar suas bases sobre modelos formais, cujo transplante apenas poderá resultar em rejeição, sendo que a origem da supranacionalidade encontra-se na transferência de parcelas soberanas por parte dos Estados nacionais, em benefício de um organismo que, ao fusionar as partes recebidas, avoca-se desse poder e opera por cima das unidades que o compõem, na qualidade de titular absoluto. A supranacionalidade não pode ser relacionada somente às instituições da UE, mas também é um qualificador do bloco União Europeia como um todo e das fontes, que também estão em um nível supranacional, ostentam primazia frente ao direito interno do país. O bloco, as instituições e as fontes comunitárias são supranacionais. Vamos para as considerações finais. A Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre a União da Alemanha, a França e outros países, a Alemanha contra a Rússia, não foi um marco muito marcante na história das relações internacionais. A princípio era dada como certa a derrota da Rússia. Porém, após semanas de guerra, nada saiu como esperado. Milhares de soldados morreram e por fim a Alemanha conseguiu derrotar a Rússia. Nos Estados Unidos, que era a maior potência do mundo, as opiniões eram divididas quanto à interferência na guerra. Sim, os Estados Unidos entrou na guerra, pois era uma forma de organizar o sistema internacional entre as nações. Após a guerra, foi pensado em criar uma Liga das Nações, movimento que visava a união da França, Inglaterra, Itália e Estados Unidos com o propósito de criar uma nova ordem internacional. A supranacionalidade como ideologia se opõe ao nacionalismo em busca a soberania absoluta da nação. No mundo atual, o desenvolvimento de instituições transnacionais pretende estabelecer um equilíbrio entre as duas ideologias, no conceito mais amplo de blocos econômicos, como a União Europeia. Criadas após a Segunda Guerra Mundial, essas instituições surgem com o entendimento de que os direitos, deveres e condições socioeconômicas dos países não podem mais ser vistos como problemas isolados. Bem, pessoal, foi isso. Agora são as referências. Vou deixar passando na tela.